Vivemos em um tempo em que o mundo aparenta normalidade, mas carrega em si os sinais claros de um colapso espiritual, moral e social. As cidades, que por muito tempo foram vistas como centros de progresso, oportunidades e desenvolvimento, tornam-se cada vez mais ambientes de tensão, violência, corrupção e afastamento de Deus. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A pergunta "Quando fugir das cidades?" não nasce do medo, mas do desejo sincero de obedecer à orientação divina revelada nas Escrituras e confirmada nos escritos do Espírito de Profecia. Ellen G. White declara de forma clara que as cidades se tornariam, nos últimos dias, focos de pecado e perigo espiritual. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 198, ela afirma que Satanás trabalha com poder especial nos grandes centros, onde multidões vivem sem Deus e sem esperança. Ali, a tentação se apresenta de maneira constante, disfarçada de cultura, entretenimento e progresso. O coração humano, enfraquecido pela repetição do pecado, perde gradualmente a sensibilidade espiritual. A Bíblia confirma esse cenário ao descrever os dias finais como tempos trabalhosos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, o apóstolo Paulo descreve uma sociedade egoísta, soberba, irreverente, sem amor natural e inimiga do bem. Essas características não são exceções isoladas, mas o retrato coletivo de um mundo que rejeitou a lei de Deus. Ellen White comenta esse texto em O Grande Conflito, página 585, afirmando que essas condições se intensificariam especialmente nas cidades populosas. Desde o início da história bíblica, Deus demonstrou preocupação com o ambiente moral no qual seu povo vive. Quando a corrupção tomou conta das cidades da planície, Deus advertiu Ló a sair de Sodoma. A ordem era clara, urgente e sem espaço para negociação. Em Gênesis capítulo 19, verso 17, o anjo disse: "Escapa-te por tua vida, não olhes para trás." Ellen White explica em Patriarcas e Profetas, página 161, que a permanência de Ló na cidade enfraqueceu sua influência espiritual e quase lhe custou a família inteira. Esse padrão se repete ao longo da história. Quando Jerusalém estava prestes a ser destruída, Jesus deu um sinal específico para que seus seguidores fugissem da cidade. Em Mateus capítulo 24, verso 16, ele declarou: "Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes." Ellen White comenta esse episódio em O Grande Conflito, página 30, afirmando que nenhum cristão verdadeiro perdeu a vida na destruição de Jerusalém, porque obedeceram ao aviso divino e deixaram a cidade no tempo certo. Esses exemplos não são apenas relatos históricos, são modelos proféticos. Ellen White ensina que aquilo que ocorreu no passado se repetirá em escala maior no fim dos tempos. Em Eventos Finais, página 25, ela afirma que os juízos de Deus se aproximam das cidades modernas e que incêndios, terremotos, violência e colapsos sociais aumentarão rapidamente. Segundo ela, esses acontecimentos são advertências misericordiosas para despertar o povo de Deus. A questão central não é apenas quando fugir,
mas porque Deus orienta essa saída. O principal motivo é a preservação espiritual. Em Evangelismo, página 61, Ellen White escreve que as cidades estão se tornando como Sodoma e que permanecer nelas expõe famílias inteiras a influências que corroem a fé. Crianças e jovens, especialmente, são alvos constantes de uma cultura que glorifica o pecado e ridiculariza a santidade. A Bíblia ensina que o ambiente molda o caráter. Em Salmos capítulo 1, versos 1 e 2, lemos que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor. Ellen White reforça esse princípio em Lar Adventista, página 326, afirmando que o lar cristão deve ser protegido de influências que enfraquecem a fé e que a localização da família exerce forte influência sobre a formação espiritual dos filhos. Outro fator importante é o aumento da violência. As cidades se tornam cada vez mais imprevisíveis. Crimes, conflitos sociais, instabilidade econômica e colapsos nos serviços básicos são sinais de um sistema prestes a ruir. Em Educação, página 264, Ellen White afirma que o mundo está caminhando rapidamente para uma crise sem precedentes e que aqueles que confiam apenas nas estruturas humanas serão duramente desapontados. No entanto, é importante entender que Deus não chama seu povo para fugir por medo, mas por obediência. A saída das cidades é parte de um preparo maior para os eventos finais. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 195, Ellen White declara que Deus deseja que seu povo esteja em condições favoráveis para desenvolver caráter, fortalecer a fé e resistir às provas que virão. A vida simples, longe do barulho constante e das distrações, favorece a comunhão com Deus. A Bíblia reforça essa ideia em Apocalipse capítulo 18, verso 4, quando uma voz do céu diz: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados." Ellen White identifica essa mensagem como um chamado final à separação espiritual e, em muitos casos, física. Em O Grande Conflito, página 604, ela explica que essa saída envolve abandonar práticas, sistemas e ambientes que se opõem à vontade de Deus. Muitos interpretam essa orientação como radicalismo, mas Ellen White é clara ao afirmar que o perigo maior está em ignorar os avisos divinos. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 367, ela adverte que alguns zombarão dessas advertências até que seja tarde demais. A história mostra que a incredulidade sempre precede grandes juízos. É nesse contexto que cada pessoa precisa refletir profundamente. Escreva nos comentários a frase: "Senhor, ensina-me a discernir o tempo." Essa atitude demonstra humildade e dependência de Deus, qualidades indispensáveis para atravessar os últimos dias. Deus nunca age sem antes advertir. Em Amós, capítulo 3, verso 7, lemos que o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Ellen White foi usada por Deus exatamente para trazer essas advertências ao seu povo. Ignorá-las é fechar os ouvidos à misericórdia divina. O chamado para deixar as cidades não surge apenas do aumento da violência ou do colapso social visível. Ele nasce, acima de tudo, de um conflito espiritual invisível, porém real, que se intensifica à medida que o fim se aproxima. Ellen G. White declara que Satanás estabeleceu seu trono especialmente nos grandes centros urbanos, onde multidões vivem distraídas, sobrecarregadas e espiritualmente anestesiadas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 199, ela afirma que as cidades são como viveiros de pecado, onde a mente é constantemente desviada das coisas eternas. A vida urbana moderna impõe um ritmo que enfraquece a comunhão com Deus. O excesso de estímulos, ruídos, compromissos e pressões
cria uma falsa sensação de normalidade, enquanto a alma se distancia silenciosamente do céu. A oração se torna apressada. O estudo da palavra é negligenciado e a consciência espiritual perde sensibilidade. A Bíblia alerta para esse perigo em Oséias, capítulo 4, verso 6, quando declara que o povo perece por falta de conhecimento. Ellen White comenta esse texto em O Grande Conflito, página 594, afirmando que a ignorância espiritual nos últimos dias não será acidental, mas resultado de escolhas repetidas. Deus nunca desejou que seu povo estivesse permanentemente inserido em ambientes que dificultam a santificação. Desde o Éden, o plano divino envolvia simplicidade, contato com a natureza e dependência direta do Criador. Em Educação, página 77, Ellen White explica que o ambiente natural favorece o desenvolvimento equilibrado da mente, do corpo e do espírito. As cidades modernas, em contraste, afastam o ser humano desse equilíbrio e o colocam sob constante pressão moral. O problema não está apenas no que acontece nas cidades, mas no que elas produzem no coração humano. A tolerância ao pecado cresce gradualmente. O que antes chocava passa a ser normal. O que antes entristecia o Espírito Santo passa a ser ignorado. Em Mensagens aos Jovens, página 255, Ellen White afirma que a familiaridade com o mal enfraquece o senso de pecado e destrói a aversão natural à injustiça. Esse processo é lento, quase imperceptível, mas devastador. A Bíblia descreve esse fenômeno em Efésios capítulo 4, verso 19. Ao falar de pessoas que, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregam à dissolução. Ellen White associa essa perda de sensibilidade espiritual à permanência prolongada em ambientes moralmente degradantes. Em Evangelismo, página 62, ela declara que muitos lares cristãos estão sendo destruídos não por perseguição direta, mas pela influência silenciosa e constante do mundo ao redor. Outro aspecto crucial é o impacto das cidades sobre as crianças. Ellen White é enfática ao afirmar que os pequenos são os mais vulneráveis às influências urbanas. Em Lar Adventista, página 327, ela declara que as crianças criadas em cidades populosas enfrentam tentações quase irresistíveis, que moldam o caráter antes mesmo que elas tenham discernimento espiritual. A exposição precoce à violência, sensualidade e irreverência deixa marcas profundas. A palavra de Deus confirma essa preocupação em Provérbios capítulo 22, verso 6, ao ensinar que a criança deve ser instruída no caminho em que deve andar. Ellen White esclarece, em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 44, que essa instrução não se limita às palavras, mas inclui o ambiente no qual a criança cresce. O lugar onde se vive educa tanto quanto aquilo que se ensina. As cidades também se tornam centros de dependência excessiva de sistemas humanos. Abastecimento, energia, transporte, segurança e saúde ficam cada vez mais centralizados e frágeis. Ellen White alerta que essa dependência será usada como instrumento de coerção nos últimos dias. Em Eventos Finais, página 138, ela afirma que chegará o tempo em que comprar e vender estará condicionado à submissão às leis humanas contrárias à lei de Deus. Permanecer em grandes centros tornará esse controle ainda mais severo. A Bíblia já havia revelado esse cenário em Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17, descrevendo um sistema que controla a economia para impor adoração falsa. Ellen White comenta esse texto em O Grande Conflito, página 626, explicando que o povo de Deus precisará estar em posição de independência relativa para permanecer fiel sem comprometer a consciência. É importante compreender que a orientação para sair das cidades não elimina a missão, mas a preserva.
Ellen White afirma, em Serviço Cristão, página 120, que Deus deseja que seu povo esteja vivo, livre e espiritualmente forte para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo. Um povo enfraquecido, doente e espiritualmente confuso não consegue cumprir essa missão. A vida fora dos grandes centros favorece hábitos que fortalecem a fé. O tempo para a oração aumenta. O estudo da palavra se aprofunda. A dependência de Deus se torna mais real. Em Caminho a Cristo, página 101, Ellen White afirma que a comunhão com Deus floresce quando a mente está menos sobrecarregada pelas preocupações da vida moderna. Esse não é um chamado ao isolamento egoísta, mas à restauração espiritual. A Bíblia apresenta esse princípio em Salmos capítulo 46, verso 10, quando Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude mencionada não é apenas interior, mas também favorecida por ambientes menos caóticos. Ellen White reforça esse conceito em Ministério da Cura, página 365, ao afirmar que a tranquilidade do campo tem poder restaurador sobre o corpo e a mente. Muitos resistem a essa mensagem porque ela exige mudanças práticas. Mudar de lugar significa abrir mão de comodidades, status e segurança aparente. Porém, a história bíblica mostra que obedecer a Deus quase sempre envolve sacrifício. Abraão deixou uma cidade próspera para viver como peregrino. Moisés abriu mão dos palácios do Egito. Jesus viveu de forma simples. Ellen White destaca em Patriarcas e Profetas, página 126, que a fidelidade a Deus nunca foi o caminho mais fácil, mas sempre foi o mais seguro. Nesse ponto, escreva nos comentários a frase: prefiro obedecer a Deus do que ao sistema. Essa declaração reflete uma decisão de princípio que será cada vez mais necessária. O chamado para sair das cidades é progressivo, misericordioso e baseado no amor de Deus. Ele não visa causar medo, mas preparar um povo que permanecerá firme quando tudo ao redor estiver em colapso. Ignorar esse chamado é escolher conforto temporário em detrimento da segurança eterna. Obedecer é confiar que Deus sabe o que faz e que seus caminhos, embora exigentes, conduzem à vida. O tempo de discernimento é agora. O preparo não começa no dia da crise, mas muito antes, quando ainda há liberdade para escolher, planejar e obedecer. Cidades sempre foram vistas como centros de oportunidade, progresso e segurança. Mas à luz da Bíblia e dos escritos inspirados, elas também se tornam cenários de crise espiritual, moral e física quando a humanidade se afasta de Deus. Ao longo da história sagrada, vemos repetidas advertências de que em determinados momentos, permanecer nos grandes centros urbanos pode se tornar um risco para a fé, para a família e até para a vida. Ellen G. White fala com clareza que chegará um tempo em que as cidades se tornarão cada vez mais perigosas, não apenas por causa de guerras ou desastres, mas por causa da corrupção moral, da violência e das pressões espirituais que sufocam a vida cristã. Ela afirma que Deus tem advertido seu povo a não se concentrar nas cidades e a buscar lugares mais simples, onde seja possível viver com menos distrações e maior comunhão com o céu. Em Vida no Campo, página 23, ela declara que as cidades estão se tornando como Sodoma e Gomorra, cheias de orgulho, violência e desprezo pela lei divina, e que muitos não percebem o perigo até que seja tarde demais. A Bíblia confirma esse padrão ao mostrar que quando a maldade atinge certo limite, o juízo de Deus se aproxima. Em Gênesis capítulo 19, versículo 24, lemos que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra por causa da perversidade de seus habitantes. Jesus, ao falar dos últimos dias, compara o tempo do fim aos dias de Noé e aos dias de Ló,
conforme Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, mostrando que as pessoas estarão ocupadas com a vida cotidiana sem perceber a proximidade do juízo. Ellen White explica que essa mesma cegueira espiritual dominará as cidades modernas, onde o entretenimento, o consumo e a busca incessante por prazer afastam a mente das realidades eternas. Em O Grande Conflito, página 588, ela escreve que Satanás trabalha intensamente nos centros populosos para manter as pessoas distraídas, cansadas e espiritualmente anestesiadas. Não se trata apenas de violência ou colapso social, mas de um ambiente que enfraquece a fé. Ellen White afirma que nas cidades a mente é constantemente bombardeada por estímulos que dificultam ouvir a voz de Deus. Em Educação, página 211, ela diz que o barulho, a agitação e a constante excitação dos centros urbanos tornam quase impossível uma vida de reflexão profunda e devoção sincera. A Bíblia reforça essa ideia quando diz, em Salmos capítulo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como aquietar a mente em meio ao caos constante? Essa pergunta precisa ecoar no coração de quem assiste a este vídeo. Se essa mensagem está falando com você, escreva agora nos comentários: quero ouvir a voz de Deus acima do barulho deste mundo. Outro ponto central é a influência sobre as crianças e jovens. Ellen White demonstra grande preocupação com a educação espiritual das famílias que permanecem nas cidades. Em Conselhos sobre Saúde, página 101, ela afirma que a atmosfera moral das cidades é perigosa e que as crianças são expostas desde cedo a vícios, violência e corrupção, muitas vezes antes que os pais percebam. A Bíblia orienta os pais a criarem seus filhos nos caminhos do Senhor, como lemos em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. No entanto, quando o ambiente constantemente contradiz os princípios divinos, essa missão se torna cada vez mais difícil. Ellen White explica que, em lugares mais simples, próximos à natureza, o caráter é moldado com mais equilíbrio e a mente fica mais aberta às impressões do Espírito Santo. Ela também alerta que chegará um tempo em que crises econômicas e sociais tornarão a vida nas cidades insustentável. Em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 83, Ellen White afirma que haverá confusão, escassez e sofrimento nos grandes centros e que aqueles que dependerem completamente dos sistemas urbanos estarão mais vulneráveis. A Bíblia fala de um tempo de angústia como nunca houve, conforme Daniel capítulo 12, versículo 1. Esse tempo não será apenas espiritual, mas também material, afetando a capacidade de comprar e vender, como descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Ellen White conecta esses eventos ao chamado para que o povo de Deus aprenda a viver de forma mais simples, menos dependente das estruturas humanas e mais confiante na providência divina. É importante entender que fugir das cidades não é um ato de medo, mas de obediência e preparo. Ellen White deixa claro que Deus não chama seu povo a abandonar responsabilidades de forma precipitada, mas a discernir os tempos. Em Evangelismo, página 77, ela afirma que o trabalho nas cidades deve ser feito, porém não como residência permanente, e que famílias devem ser encorajadas a se estabelecer em locais onde possam cultivar a terra e fortalecer a fé. Jesus também deu orientações claras sobre quando fugir, como em Mateus, capítulo 24, versículo 15 e 16, quando disse que, ao verem certos sinais, os que estivessem na Judéia deveriam fugir para os montes. Esse princípio espiritual se aplica ao tempo do fim, exigindo sensibilidade espiritual para reconhecer os sinais. Enquanto você ouve estas palavras, reflita sinceramente sobre sua própria realidade. O ambiente onde você vive fortalece ou enfraquece sua comunhão com Deus? Se essa pergunta toca seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos.
Ellen White enfatiza que Deus deseja preparar um povo que não seja dominado pelo medo, mas que esteja espiritualmente desperto. Em Caminho a Cristo, página 95, ela afirma que a verdadeira fé se manifesta em confiança prática, levando a decisões concretas alinhadas com a vontade divina. Permanecer em um ambiente que sufoca a fé, quando Deus oferece luz e orientação, pode ser um risco espiritual sério. À medida que os eventos finais se aproximam, a pressão sobre os que desejam guardar os mandamentos de Deus aumentará. Ellen White descreve que as cidades serão centros de oposição à verdade, onde leis humanas entrarão em conflito direto com a lei divina. Em O Grande Conflito, página 592, ela explica que o decreto final contra o povo de Deus terá forte apoio nos grandes centros urbanos, onde a influência das multidões será usada para pressionar consciências. A Bíblia confirma esse cenário em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, mostrando a ira do dragão contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Diante de tudo isso, a pergunta não é apenas quando fugir das cidades, mas se estamos espiritualmente prontos para obedecer quando Deus indicar o momento. Ellen White ensina que aqueles que mantêm comunhão diária com Deus reconhecerão sua voz mesmo em meio à crise. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 464, ela afirma que somente os que estudam as Escrituras e vivem pela fé estarão preparados para permanecer firmes nos últimos dias. Se você deseja fazer parte desse povo preparado, manifeste isso agora escrevendo nos comentários: "Quero estar pronto". Essa mensagem não é para gerar pânico, mas despertar consciência. Deus sempre avisou seu povo antes de grandes eventos, e hoje não é diferente. Ele chama homens e mulheres a uma vida mais simples, mais próxima dele e menos dependente de sistemas frágeis. Ouvir esse chamado pode exigir mudanças profundas, mas também traz paz, propósito e esperança. A decisão começa no coração, passa pela mente e se concretiza em atitudes. Que o Espírito Santo continue falando com você enquanto essa mensagem ecoa, convidando a uma vida de obediência, confiança e preparo espiritual para os dias que se aproximam. Há um ponto decisivo que precisa ser compreendido com muita seriedade. Deus nunca age de forma arbitrária. Antes de qualquer juízo, ele envia advertências claras, repetidas e cheias de misericórdia. Foi assim antes do dilúvio. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Foi assim na destruição de Jerusalém e será assim nos eventos finais da história humana. A permanência prolongada nas cidades, mesmo diante de tanta luz recebida, pode se tornar um sinal de resistência à voz divina. Ellen G. White afirma que muitos ouvirão os avisos, compreenderão intelectualmente, mas adiarão decisões práticas até que as circunstâncias os forcem quando já não haverá tempo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 50, ela escreve que o maior perigo do povo de Deus não é a perseguição, mas a procrastinação espiritual disfarçada de prudência. A Bíblia mostra que decisões tardias quase sempre resultam em perdas irreparáveis. A esposa de Ló não foi destruída por não saber da ordem, mas por olhar para trás com o coração preso ao que deixava. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, vemos que um simples olhar revelou onde estava sua verdadeira afeição. Ellen White comenta esse episódio dizendo que o apego às comodidades e aos prazeres da cidade impediu muitos, no passado e no presente, de obedecer prontamente à voz de Deus. Em Patriarcas e Profetas, página 162, ela afirma que o amor ao mundo é uma das correntes mais fortes que prendem as pessoas às cidades condenadas. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a dependência total dos sistemas humanos. Nas cidades, quase tudo depende de estruturas externas: energia, transporte, abastecimento, segurança e trabalho. Ellen White adverte que,
quando essas estruturas entrarem em colapso, muitos ficarão completamente desamparados. Em Conselhos sobre Mordomia, página 136, ela explica que Deus deseja ensinar seu povo a confiar mais nele e menos nos mecanismos artificiais da sociedade moderna. A Bíblia reforça esse princípio em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, quando diz: "Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço." A vida urbana, quando não equilibrada com fé e preparo, pode fortalecer exatamente esse tipo de confiança equivocada. Há também a questão da liberdade de consciência. Ellen White declara que os grandes centros urbanos serão os primeiros a apoiar leis que contrariem os mandamentos de Deus, porque ali a opinião das massas é facilmente manipulada. Em O Grande Conflito, página 605, ela escreve que as cidades se tornarão focos de pressão moral e legal contra os que desejam permanecer fiéis à lei divina. A Bíblia descreve esse cenário em Apocalipse capítulo 18, versículos 2 a 4, quando fala de Babilônia como um sistema que domina reis e povos, e em seguida apresenta o chamado urgente: "Sai dela, povo meu." Esse chamado não é apenas simbólico, mas envolve separação real de práticas, influências e ambientes que se opõem à vontade de Deus. É importante entender que sair não significa isolamento egoísta. Ellen White deixa claro que o povo de Deus deve trabalhar pelas cidades, mas não se deixar aprisionar por elas. Em Ministério da Bondade, página 364, ela afirma que Cristo trabalhava nas cidades durante o dia, mas frequentemente buscava lugares retirados para restaurar a comunhão com o Pai. O problema surge quando o contato se transforma em permanência e a missão é substituída pela acomodação. Muitos começam indo às cidades para trabalhar, estudar ou evangelizar e, sem perceber, passam a adotar seus valores, sua pressa e sua superficialidade espiritual. O impacto na vida devocional é profundo. A oração se torna apressada, o estudo da Bíblia é fragmentado e o sábado passa a ser apenas uma pausa física, não um deleite espiritual. Ellen White afirma que Satanás se alegra quando consegue manter o povo de Deus constantemente ocupado, mesmo com coisas lícitas, mas sem tempo para reflexão e comunhão. Em Caminho a Cristo, página 101, ela declara que a vida cristã não pode ser mantida apenas por impulsos ocasionais, mas exige contato diário, calmo e profundo com Deus. As cidades, com seu ritmo frenético, trabalham contra essa necessidade vital da alma. Há ainda um elemento profético que precisa ser considerado com atenção. A Bíblia descreve que, nos últimos dias, haverá aumento de violência, confusão e instabilidade. Jesus afirmou em Mateus capítulo 24, versículo 12, que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ellen White complementa dizendo que esse esfriamento será mais perceptível nos grandes centros, onde a convivência com o pecado se torna tão comum que a consciência é gradualmente anestesiada. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 491, ela escreve que a exposição contínua ao mal, sem resistência firme, enfraquece o senso de certo e errado. Deus, porém, não abandona seus filhos. Ele oferece direção clara àqueles que estão dispostos a ouvir. Em Isaías capítulo 30, versículo 21, a Bíblia diz: "Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele." Ellen White afirma que essa orientação se torna mais clara quando a vida é simplificada e o coração está disposto a obedecer. Em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 20, ela escreve que Deus deseja um povo que não apenas conheça a verdade, mas que viva de acordo com ela, mesmo quando isso exige sacrifício. O preparo para os eventos finais não acontece de forma repentina.
Ele é construído dia após dia, por meio de escolhas conscientes. Permanecer em ambientes que fortalecem a fé, reduzem a tentação constante e favorecem a vida familiar faz parte desse preparo. Ellen White afirma que muitos só perceberão o valor da vida simples quando já tiverem perdido a paz que ela proporciona. Em A Ciência do Bom Viver, página 365, ela diz que o contato com a natureza tem poder restaurador sobre o corpo, a mente e o espírito, conduzindo a alma mais perto do Criador. Essa mensagem precisa ser recebida com espírito de oração, não de resistência. Não se trata de impor regras humanas, mas de responder ao chamado divino com humildade. Deus conhece a realidade de cada pessoa, suas responsabilidades e limitações, mas Ele também conhece o futuro com clareza absoluta. Ignorar suas advertências nunca trouxe segurança a ninguém. A história bíblica e o testemunho profético são unânimes nesse ponto. A verdadeira segurança não está nas paredes das cidades, mas na obediência à vontade de Deus. O tempo em que vivemos exige decisões sérias, não amanhã, não quando tudo estiver desmoronando, mas enquanto ainda há liberdade de escolha. Ellen White afirma que os que esperam por sinais visíveis demais podem se surpreender quando perceberem que o tempo da decisão já passou. Em Primeiros Escritos, página 64, ela escreve que muitos verão tarde demais, que Deus os estava guiando por caminhos que eles se recusaram a trilhar. Ouvir hoje e obedecer hoje é um ato de fé que prepara a alma para permanecer firme quando o mundo ao redor estiver em colapso. Que essas palavras não sejam apenas informação, mas convite. Convite à reflexão profunda, à oração sincera e à disposição de seguir a direção divina, mesmo quando ela confronta hábitos antigos e zonas de conforto. Deus continua chamando seu povo para fora da confusão, para uma vida de confiança, simplicidade e fidelidade. A pergunta final não é onde você mora, mas a quem você está disposto a obedecer quando a voz de Deus se fizer clara. Se essa mensagem falou com você, não fique em silêncio. Escreva agora nos comentários: eu ouvi o chamado. Digite também seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu vou orar especificamente por você e pela sua família. Se este vídeo te despertou, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir esse alerta. Compartilhe agora no grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua família ou com alguém que você ama e não quer perder. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque os próximos vídeos vão tratar de preparo, decisão e fidelidade para os dias finais. Que Deus te dê discernimento, coragem e obediência. A decisão não é para amanhã, é agora.